Quando você começa a correr, você precisa respirar mais. O número de respirações no minuto pode chegar a 4 vezes mais do que o repouso. E a quantidade desse ar pode chegar a 8 vezes mais. É por isso que muitas vezes a pessoa para de correr por fadiga e falta de ar. Mas se realizar o treino específico da respiração, o treino respiratório, você vai ter aumento da força, da resistência, até uma hipertrofia dos músculos respiratórios. E mesmo que aumente o gasto de oxigênio durante a corrida, você não vai sentir intolerância e vai conseguir correr por mais tempo. Respiração e ventilação não são exatamente sinônimos. A respiração é considerada todo o processo que envolve de troca gasosa, de transporte de oxigênio, e ela aumenta muito quando a gente começa a correr. A ventilação é o processo de colocar o ar para dentro e para fora. Ela também aumenta. E tudo isso faz com que os músculos respiratórios eles gastem mais energia. É por isso que a maioria das pessoas para de correr porque tem falta de ar ou fadiga. O treinamento específico dos músculos respiratórios aumenta tanto a força como essa resistência, especificamente do músculo inspiratório. Por quê? Esses músculos são aqueles que gastam mais energia para você aumentar o volume, a quantidade de ar e para você respirar mais vezes enquanto estiver correndo. O treino muscular inspiratório ele deve ser feito diariamente ou pelo menos 3 vezes na semana. Para isso, você precisa avaliar o tanto de força que você já tem da sua respiração. E a partir dessa força, você precisa ter a prescrição de um treino de moderada intensidade, pelo menos. O que isso quer dizer? Aproximadamente 50% do máximo que você consegue fazer de força desses seus músculos inspiratórios. A sua força, a sua resistência aumentam e você vai ter mais conforto ao correr, até mesmo nos seus treinos de zona mais intensa, como acontece nos treinos de zona de desconforto e nos treinos de tiro, que você tem aquela zona intolerável por pouquinho tempo. Existem equipamentos específicos para esse treino da respiração. Eles colocam uma sobrecarga na sua inspiração e você realiza esse treino por um tempo já planejado. Um cuidado interessante, como qualquer tipo de treino, gente, existe o que nós chamamos de reversibilidade. Então, se você treina por 1 mês ou por 2 meses, melhora a sua força respiratória, passa a ter menos fadiga, menos falta de ar, será que você pode parar de fazer esse treino? Não. Se você parar, com o tempo, em 2, 3 meses, você já vai ter perdido a força que você ganhou. Então, é por isso que é importante você manter o que nós chamamos de treino de manutenção. Pelo menos 2 vezes na semana, com uma carga moderada, vai fazer com que aqueles ganhos que você teve no treino mais intenso, eles sejam mantidos por um período. E aí, se você quiser intensificar próximo de uma prova, ou planejar ciclos desse treino respiratório, você consegue não perder tudo que você já tinha ganhado. Se você já sentiu aquela dor lateral ao correr, ou se você percebe que a sua respiração ela fica muito ofegante, meio que desproporcional à intensidade do seu treino, principalmente se você compara com um colega que corre com você, é muito provável que você tenha fraqueza dos músculos respiratórios. E essa fraqueza é a principal causa para falta de ar e fadiga periférica, inclusive das pernas. E é o que faz o corredor não tolerar, não sustentar a corrida por muito tempo. Mas isso tem solução. Existe um tipo de treinamento que é específico para a sua força respiratória. E você pode fazer utilizando equipamentos específicos, um treino diário, rapidinho, de até no máximo 30 minutos, e em pelo menos 4 semanas, a sua força, a sua resistência respiratória aumentam e essa sensação de respiração ofegante, a dor lateral, que indica que você estava trabalhando no limite da sua capacidade respiratória, começam a diminuir e a corrida fica mais prazerosa e mais confortável. E você não está sozinho. É muito comum que as pessoas tenham essa diminuição da força respiratória, porque a gente não treina normalmente de forma específica esse músculo. E nas nossas atividades do dia a dia, que são atividades de baixa intensidade, elas não geram sobrecarga.
para que o músculo ganhe força e resistência. Os músculos respiratórios, eles são mais tolerantes à fadiga. Por que eles são mais tolerantes? Porque a gente respira o tempo inteiro da nossa vida. Eles são considerados músculos estriados esqueléticos, eles recebem grande fluxo sanguíneo, porque eles têm muitos capilares, muitos vasos sanguíneos. Então, naquelas nossas atividades do dia a dia, atividades de baixa intensidade, que você tolera por mais tempo, geralmente você não sente falta de ar se você não tiver uma doença. Quando você começa a correr, aí que você começa a prestar atenção mais nos seus músculos respiratórios. Porque às vezes, em poucos segundos, poucos minutos, você já começa a sentir uma dor aqui na lateral, ou você já começa a ficar com a respiração muito ofegante e fica querendo saber qual que é o jeito certo de respirar. Não existe o jeito certo de respirar. O que acontece é que para que você não tenha essa dor, para que você não tenha uma respiração tão ofegante de forma desproporcional, você também precisa treinar especificamente esse músculo, colocando uma sobrecarga e acompanhando por um tempo específico para que ele também seja forte e resistente. Correr tá na moda, não é? Você vê todo mundo correndo, falando que adora, que faz bem, que a pessoa que corre é mais feliz. Mas quando você tenta correr, você acha insuportável. A primeira coisa que você sente é aquela dor empontada aqui do lado do seu tórax. Ou então, em poucos segundos, a sua respiração ela fica ofegante, você fica bufando e não consegue continuar a correr. Por que isso pode estar acontecendo? Você pode ter fraqueza dos seus músculos respiratórios. E só a corrida, ela leva muito tempo para aumentar a resistência e a força desses músculos. Se você fizer um treino específico, em pelo menos 4 semanas, a sua força aumenta, a sua resistência aumenta e você para de sentir esse desconforto que está te impedindo de praticar a corrida como a maioria das pessoas que você conhece. Já me falaram que esse aparelhinho aqui, ele pode melhorar a minha falta de ar, diminuir a minha fadiga, mas será que é só pegar ele sozinho e treinar por conta própria? Não, é muito importante que você tenha uma orientação. Existe uma avaliação específica que vai medir o tanto de força que você tem, por quanto tempo que você pode fazer esse treino, em quanto tempo você vai ter resultados. Da mesma forma que você não deve só colocar o tênis e sair correndo, senão você pode ter um monte de dor no seu corpo e te impedir de correr, o treino respiratório ele também precisa ser planejado de forma individualizada para você que é corredor. Aqui na Vivas, nós temos um protocolo de avaliação e de prescrição do treino respiratório. Ele vai te ajudar a diminuir a falta de ar, a fadiga e fazer com que você tolere com mais conforto a corrida. A primeira prova de corrida que eu fui fazer de 10 quilômetros, antes da prova, um mês antes da prova, eu me machuquei e precisei reduzir drasticamente os meus treinos de corrida. O que me ajudou a manter a capacidade física e a tolerância à corrida foi fortalecer a minha respiração. O treinamento muscular respiratório, ele aumenta a força, ele reduz a falta de ar, ele diminui a fadiga, então ele mantém a sua capacidade respiratória e complementa os seus treinos, tanto de corrida como de musculação. Assim como eu que precisei parar o treino por um tempo por causa de dor, eu tenho certeza que você já passou por uma lesão associada à corrida. Eu tenho certeza que você sente falta de ar, sente dor quando trabalha no seu limite da capacidade. Então, para você também, o treino específico da respiração vai fazer a diferença na sua performance da corrida.